Boa noite a todos. Vamos nos colocar em pé para poder louvar o nome do Senhor. Você que está na sua casa é muito bem-vindo a participar do nosso culto através da nossa transmissão. Que você também se sinta à vontade, e cada um aqui também, e que você possa sentir a mensagem de Deus no seu coração nessa noite. Deus te abençoe. Criou o mundo e o que nele há.
convidando cada irmão a abrir as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5, dos versículos 5 até o 10. 1 Pedro 2, perdão, 2 mudou aqui, gente. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 10. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, e agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Amém? Vamos estar cantando o hino número 247, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com a dor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os reunidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nossos pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, santo és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. És Deus triuno, excelso Criador. Graça e paz, irmãos. Os irmãos podem assentar-se. Muito bom rever aqueles que ainda não pude encontrar depois que voltamos das férias. Voltamos das férias. Nem saímos, né? Não ficamos por aqui mesmo, por aí por perto. Né? E é bom poder estar no convívio dos irmãos novamente. Embora que
distantes, de máscara, essa coisa toda, distanciamento social, e quantuamos nessa mesma coisa, né? Isso faz parte da nossa, hoje, da nossa história, desse momento que a gente vive, né? Muito bem. Nós estamos recebendo a visita da Maria Cineide Martins. Ela está, Deus abençoe, seja bem-vinda. Pelo que eu entendi aqui, é da igreja Deus e Amor, não é isso? Veio fazer uma visita para a gente e vai receber uma lembrança. É de costume a gente dar uma lembrança para todos os nossos visitantes, tá bom? Deus abençoe. E hoje também é um dia especial. Nós celebramos essa semana, dia 9, foi o dia do diácono e da diaconisa. E nós temos 9 diáconos e diaconisas da nossa igreja e que serão homenageados, receberam uma lembrança. No entanto, devemos mantê-los no lugar onde eles estão, não vamos chamá-los à frente, evitar o aglomeramento. O que é a diaconia? O Ministério de Diaconia e Ação Social é um ministério que cuida de atender as pessoas que precisam, que se preocupa com as pessoas, com alimentos, remédios, com projetos sociais. As pessoas que trabalham muitas vezes e nem aparecem, né? Que trabalham nos bastidores. É o ministério que a Bíblia chama de ministério das mesas, né? Que é o ministério de servir. E nós temos, então, eleitos 9 diáconos e diaconisas. Então, a coordenadora de adultos providenciou uma lembrança. Eu quero saber quem que vai entregar para a dona Wanda, que é a coordenadora de adultos e é também diaconisa, né? Mas todos vão receber a lembrança. Hoje de manhã nós homenageamos a diaconisa Damares, que estava no culto, e agora à noite está faltando alguns, né? Está faltando, né? Mas os irmãos podem receber aí a lembrança. A dona Wanda pode entregar a lembrança, já pode entregar. Não é pagamento, é apenas lembrar que esse ministério surgiu pela necessidade da igreja, então, de ter pessoas que ajudassem as outras. Então, vamos lembrar, então, do nosso ministério de diaconia. Deus abençoe e use a cada diácono e diaconisas na nossa igreja. Irmãos, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a vacina. Essa semana, aí, fique atento, aí, vacina para quem tem 47, 48, 49 anos. E quem tem mais que isso já devia ter vacinado. Se não vacinou, procura o posto lá do Tijuco Preto e vai ser a vacina lá na terça-feira. Vai ser, então, o dia de vacina, né? E na quarta vai ser a segunda dose para uma turma aí, né? O que temos para o momento são as vacinas. Talvez você questione a rapidez da vacina, com que foi feita, mas tem muita gente pesquisando, tem muita gente cuidando. E Deus movendo também essa questão para que tivesse essa vacina em tempo ágil. De um fato ou de outro, é só você analisar. No começo do ano, nós chegamos a ter mais de 4.000 mortes no país, já caiu esse número, e a gente sabe que muito é por causa de vacinas, que já atinge uma boa parte da população, e nós temos que valorizar esse esforço de todos os segmentos. Vacine, meu irmão. E se alguém receber um vídeo dizendo que a vacina vai copiar o seu DNA para controlar a sua vida, isso é mentira, tá, gente? Para não dizer, uma palavra até bonita, fake news, uma expressão. Para dizer, eu vou dizer bem claro, é mentira, que inventaram, isso aí não procede, não caiam nessa. Se alguém está pensando isso, não existe isso, tá, gente? Nenhuma vacina vai copiar código genético de ninguém, vai controlar a vida de ninguém, né? A vacina é para proteger, é o imunizante, né? Cada uma delas tem uma história, como chegaram a isso. Então, vacinem, valorize a vacina e no dia seu, se não vacinou na sua data, procura o posto terça-feira e as pessoas que já passaram a data, mas já adquiriram o direito, vai lá com os documentos e vacina lá, tá? E faça isso
pensando nos seus familiares, pensando nas pessoas com as quais você se relaciona, pensando até na própria igreja, né? Nós estamos aqui, de manhã tivemos um pequeno número de pessoas na igreja e temos aqui um número de pessoas. A igreja cabe um monte de gente, mas não podemos ter todo mundo junto. E a arma que temos é a vacina, tá? E precisa que todo mundo se vacine, para que as coisas possam começar a voltar ao normal. E não, você que se vacinou, não pensa assim, olha, nós vamos parar de usar máscara amanhã. Não, gente, nós vamos usar máscara por muito tempo. As variantes estão aí. Vamos cuidar um do outro e vamos cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo. Tá bom? É a palavra pastoral desta noite para você sobre a vacina. Deus abençoe. Deus abençoe você em casa, que ainda não saiu para participar dos cursos. Louvado seja o Senhor também. Mas que você seja abençoado nesta noite com esta palavra e seja abençoado toda a sua família com esta celebração neste momento. Vamos nos colocar em pé mais uma vez? Para que eu pudesse te ver.
Pai querido, Pai de amor, somos gratos a Ti, Pai. Somos gratos porque somos livres, Senhor, para poder louvar e entoar louvores a Ti, Senhor, e agradecer o Teu nome, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa nossos erros e receba de todo o nosso coração esses louvores que entoamos, Senhor. Amém. Muito bem, as crianças podem subir devagar, tranquilo. Ajuda lá, tomar banho de álcool, 3 vezes na escada. Eu estou brincando, mas são para a criança chegar lá em cima na sala de estudos. O nosso responsável pela imagem está para ficar louco aqui com o pessoal que passa na frente da câmera. Eu estou vendo que ele vai chamar já alguém para a eternidade. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Edinho, já coloca lá o... Cadê o zóio? Está lá. Já se aparamentem aí. Esta mesa é a mesa do Senhor. Podem participar dessa mesa todos os irmãos que são membros da nossa igreja, de qualquer igreja cristã, que se encontra em plena comunhão com o Senhor da igreja. E o Senhor da igreja é o Senhor Jesus, não sou eu, nem o... Deus não é presbiteriano. Eu vou falar isso para você. Deus não é assembleiano, Deus não é católico, Deus não é batista, Deus não é metodista. Deus é Deus. E nós somos servos dele. E o povo dele está espalhado por todo lugar na face da terra, está celebrando o nome do Senhor, independentemente de denominação. Por isso, somos acolhidos nesse momento à mesa do Senhor. A palavra do Senhor diz: examine-se o homem, a mulher, a si mesmo, e assim como a do pão e beba do cálice, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo. Eu vou pedir para vocês, depois que celebrarmos aqui, vocês já ouviram o sermão da manhã, que é o mesmo, e um de vocês sobe lá para celebrar para as crianças, lá em cima, porque ficamos hoje desprovido dos presbíteros. Vamos orar. Pai, que Teu Espírito Santo confirme a palavra dessa celebração, o objetivo, o alvo dessa celebração neste momento, e que possamos encontrar em torno dessa mesa a lembrança do grande amor do Senhor. Renova-nos por essa lembrança, em nome de Jesus. Amém. Muitos irmãos receberam a ceia delivery em casa e agora vão ter oportunidade de celebrar. Receberam o kit da ceia. Naquela noite, a última noite, quando o Senhor Jesus foi traído, Ele quis participar da celebração da Páscoa, seria a última Páscoa. E naquela noite, Ele tomou o pão, tendo dado graças, Ele partiu e distribuiu aos discípulos e disse: comei dele todos, isto é o meu corpo que é partido por vós. Por semelhante modo, depois que eles comeram o pão, ele tomou o cálice e disse: é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Bebei dele todos, fazei isto em minha memória, cada vez que vos reunirdes. E comestes do pão e bebestes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Só que agora eu vou ter que tirar a máscara.
Os irmãos podem receber o pão e o cálice. Já participem e deixem os cálices aí num banco que está vazio, próximo a você. Depois será recolhido. Senhor, nós te louvamos, porque podemos lembrar desse grande amor através da celebração da ceia. Que o Teu Espírito Santo confirme a graça de, todos os dias, lembrarmos o quanto somos amados e renovados pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor.
Faz tempo que eu não prego aqui do púlpito, então eu resolvi hoje voltar para cá para o púlpito. Eu vi o Samuca pregando domingo passado aqui, vi também o Edinho e o Elias, né? Deu saudade do púlpito. Eles gostaram da ideia, né? Muito bem, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31. Se você não está com a Bíblia física ou impressa, mas está com o seu aplicativo no celular da Bíblia, pode usar também, que é Bíblia do mesmo jeito. Eu mesmo prego de um iPad, numa nuvem. São tecnologias que auxiliam o povo de Deus. E você que está em casa recebe a imagem do culto mediante a tecnologia contemporânea que Deus providenciou para que, no meio da pandemia, você pudesse ter em casa a imagem do culto e se sentisse aqui dentro. É legal isso, né, gente? Sabe que Deus faz cada coisa, né? Tema da palavra de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs nessa noite, é o futuro a Deus pertence? Essa é a grande questão. O futuro a Deus pertence? É uma pergunta para você refletir, não deve me responder, é só pensar sobre esse futuro que pertence a Deus ou não, sei lá. Jeremias 31:15 diz o seguinte: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existiam. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias, pois tantas vezes quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele. Comove-se por ele o meu coração. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Que o Senhor nos abençoe nesse momento, quando meditamos na sua palavra. Amém? Agora você tem uma única oportunidade nesse momento, de ouvir a voz de Deus, e Deus vai falar com você. Você crê nisso? Oh, glória a Deus, eu também creio. O futuro a Deus pertence? É uma grande questão. Muitas pessoas vivem angustiadas em relação ao futuro, e sobretudo nessa época de pandemia. O que vai acontecer daqui a um mês? Vem uma terceira onda por aí? Ou uma quarta onda? Como é que vai ser quando retornarmos às nossas atividades normais? Como será o futuro para os nossos filhos? Vem outra pandemia por aí? Está próximo a uma outra pandemia? Terei condições financeiras de sustentar a minha família? Meu emprego está garantido sempre? E quando vier a
a falência de algumas empresas. Como é que eu vou me sustentar? E quando eu envelhecer, quando me aposentar, o que eu vou receber será o suficiente para eu pagar o plano de saúde, comprar os remédios que preciso, que vou certamente precisar? Então são questões que nós levantamos a vida inteira. Questões que nós levantamos, que nos incomodam, que já se chama até de uma patologia, ansiedade. Quando antecipamos as angústias e as preocupações com o futuro. Jesus mesmo diz, e já trata desse assunto há muito tempo atrás, quando ele pregou o Sermão da Montanha, e ele disse aos seus discípulos: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de vestir ou de comer. Ou seja, havia um nível alto de ansiedade. Talvez não existisse, e é claro que não existia, a ciência da psicologia para identificar essa patologia e para tratar. Mas Jesus já tratava em termos de fé. Não sei como você se sente em relação ao futuro, eu não sei como as pessoas estão pensando com as suas famílias. Vou perder mais algum amigo, vou perder mais alguma amiga, algum parente, alguém que amo, eu vou perder. E essa é uma grande questão nesse momento. Mas as pessoas reagem positivamente quando elas começam a planejar o futuro, começam a olhar para o futuro e fazer planos com ou sem pandemia. Existe a pessoa que são proativas e elas conseguem vislumbrar o futuro mesmo quando não há esperança desse futuro. Enquanto há outras pessoas que reagem negativamente e entram em depressão e vivem o caos, o negativismo do medo do futuro e não veem futuro. Alguns até chegam a dizer: o mundo vai acabar. Não vai aguentar. Seja o que for, saiba de uma coisa: Deus está articulando a história humana. É como, não é Moody diz assim, Deus não joga dados. Mas eu gosto muito de um escritor que diz que Deus, ele monta um tabuleiro como se fosse um xadrez e ele sabe movimentar as peças da história. Eu estou lendo ou relendo partes de um livro, Encontrando Deus em Lugares Inesperados, de Philip Yancey. E esse livro me chama a atenção porque ele olha para os acontecimentos da história humana e ele consegue vislumbrar a ação de Deus em cada cantinho dessa história humana. Eu diria que a situação é a mesma. Já faz tempo que Yancey escreveu esse livro, e que está traduzido em português pela editora Mundo Cristão. No entanto, no meio da pandemia, esse livro é muito atual. Eu vejo Deus agindo em toda e qualquer circunstância. Profeta Jeremias, e nós acabamos de ler um trecho do profeta Jeremias. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. E o profeta Jeremias era aquele profeta chamado de profeta chorão. Ele, na sua época, ele viveu tantas crises, tantas preocupações, porque quando ele tinha 20 anos, Deus o chamou para ser profeta. E ele respondeu para Deus: mas Senhor, eu não tenho condições, eu não posso de uma criança. Ele, cara, um homem de 20 anos era um garoto, naquela época, que as pessoas viviam muito tempo. Então, Deus disse para ele: olha, você não deve dizer que você é uma criança, porque eu te escolhi quando você era um embrião na barriga da tua mãe. Eu já tinha um propósito para a tua vida. Então, nesse momento, eu estou organizando o tabuleiro do xadrez para te colocar na história da profecia que eu quero comunicar ao povo do Senhor. E ele foi levantado para ser profeta no reino do norte, é o reino de Judá, na capital Jerusalém. Ali havia um povo que era povo do Senhor, de propriedade exclusiva do Senhor, mas esse povo foi se corrompendo,
foi se envolvendo com deuses estranhos, e chegaram a tal ponto que eles, diante do templo do Senhor, construíram um Deus que era um formato de homem, a cabeça de um homem, mas o corpo de um peixe. Era um Deus chamado Moloque, e esse Deus tinha os seus braços estendidos, e eram braços de ferro, e eles colocavam fogo nesse Deus. Quando os braços de ferro estavam totalmente vermelhos, eles colocavam seus filhos nesses braços para ser sacrificados a Moloque. Tudo aquilo que Deus tinha condenado, eles estavam fazendo de errado. E Deus levanta Jeremias e diz: olha, avisa esse povo, eu vou pesar a mão na vida deles. Vem aí um povo poderoso que vai levá-los cativo. E eles não gostavam de Jeremias, bateram em Jeremias, prenderam Jeremias, jogaram Jeremias num buraco. Jeremias viveu todas as misérias possíveis e perseguições das pessoas que não gostavam. Então havia uma corrupção entre os profetas de Judá e os sacerdotes, e eles eram corruptos, e eles diziam coisas que as pessoas gostavam de ouvir, e não gostavam de Jeremias, porque eles não gostavam do que Jeremias pregava, que ele dizia: esse cara odeia a gente. Mas tinha um profeta chamado Hananias, que esse Hananias chegava a dizer: olha, não vai ter não exílio, o Senhor está dizendo. E Jeremias dizia: vai ter sim. Foram 40 anos nessas indas e vindas de profecias. O povo viveu a apostasia da fé, se distanciou do Senhor e foi servir outro Deus. O castigo foi anunciado na forma de escassez e até de fome, mas a ameaça à sobrevivência deles veio da Babilônia, quando o exército chegou. E o que eles tinham armazenado de comida, o exército da Babilônia levou os jovens, rapazes e moças, e homens que poderiam servir ao exército babilônico. Deixou os idosos lá, sem comida, sem nada. Até as plantações foram queimadas, e o que estava em celeiro eles levaram. Derrubaram o templo. Deixaram mulheres grávidas. Então, quando nasciam os nenéns, elas negociavam e matavam os nenéns, e cozinhavam os nenéns, e se alimentavam do próprio filho. Era essa situação de caos que o povo se encontrava. Mas Jeremias vem dizer uma coisa muito importante. Jeremias ele é chamado de profeta chorão, porque ele escreveu o livro de Lamentações só chorando. Mas ele viu tanta coisa horrível acontecendo, que tinha que chorar mesmo. Mas ele também é o profeta da esperança. É o profeta que ministra esperança. E aqui ele diz que, embora o choro em Ramá, ele manda reprimir a voz do choro, versículo 16. Mas no versículo 17 ele usa uma expressão muito bonita: a esperança para o teu futuro. E é isso que eu quero dizer: o futuro pertence a Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus, é Ele que controla a minha história, Ele que controla a sua história. Não importa o caos em que nós estejamos vivendo, não importa as dificuldades que nós estejamos vivendo, mas a nossa vida, a nossa família, toda a humanidade está nas mãos de Deus. Aleluia. A esperança para o futuro. Essa é a grande afirmação desta noite. Em primeiro lugar, Deus convida seu povo para olhar para o futuro com fé. Eles estavam num ambiente de caos, como nós já citamos aqui na análise do texto. Era um ambiente de caos. Mas Deus está dizendo através de Jeremias: olhem para o futuro com fé. Olha para frente com fé. Não sejam reativos, chorando o tempo todo. Engole esse choro e olha para frente, porque o Senhor tem o futuro na sua mão. O povo estava exilado, e apesar das reiteradas mensagens enviadas por Deus, o povo ainda se distanciava do Senhor e não acreditava.
Mas diante do caos, Deus diz no versículo 16: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque a recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Antes, porém, no versículo 15, diz: ouviu-se o clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Quem era Raquel? Raquel era a amada de Jacó, que lhe deu filhos. Mas ela está sendo colocada aqui como uma mãe dessa turma. Na verdade, ela era a avó de Efraim, e aqui ela é colocada, Raquel, chorando por seus filhos, como símbolo da ausência e da perda, do caos que eles estavam vivendo. Esse mesmo texto é aplicado quando Herodes manda matar as crianças até 2 anos, lá no Novo Testamento. Esse mesmo texto é aplicado a Raquel chorando por seus filhos, porque eles não existem mais. Mas o que o Senhor está dizendo é que, a despeito de eles não existirem, há esperança, porque o Senhor tem a história nas suas mãos e Ele faz retornar esses filhos. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas, olha para o futuro, deixa de chorar e creia no poder, na misericórdia e na graça de Deus, que restaura todas as coisas. Aleluia. No versículo 33, nós não lemos esse versículo, ele está aí no texto do capítulo 31, diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Era tudo aquilo que Deus já tinha prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E o povo tinha se distanciado e Deus está renovando sua promessa. Mas creia no futuro, no meio do caos, do exílio da Babilônia, no meio do caos dos escombros, aquelas pessoas que andavam maltrapilhas, se vestindo de trapos, porque não havia renovação, não havia plantação, não havia comida, e aquelas pessoas viviam no meio dos escombros, não havia o templo, foi tudo destruído, não havia muro, as casas destruídas. E aí, mesmo assim o Senhor está dizendo: eu farei vocês. Há esperança para o teu futuro. Aleluia. Segundo lugar, Deus promete uma vida permeada de esperança. É uma outra promessa maravilhosa. Olhe para o futuro com fé. E olhe para o futuro com esperança. É essa promessa, esperança, tem sempre ligação com o futuro. Deus convida o povo a tirar a veste de medo e de dor e confiar na sua providência. Ele afirma que saciaria o seu povo com gordura. Hoje de manhã eu estava falando sobre essa expressão, saciar com gordura. Alguns ficaram surpresos e me perguntaram depois: ei, pastor, não sabia disso não. Acontece que naquela época, a pessoa próspera era a pessoa gorda. Tá? Então, você gostou dessa, né? Você está vivendo em época errada, né? Então, Tione, se você vivesse naquela época, você estava ralado. Você nem entrada no céu, porque você sabe o que quer dizer Deus saciar com gordura? É uma expressão hebraica que, traduzido ao pé da letra ou literal do hebraico para o português, é: quem ama o Senhor é gordo. Eu não vi nenhum aleluia aí.
Porque do nosso ponto de vista cultural, isso aí não funciona. Ih, Marcelo, você estava fora, hein? O Edinho, mais ou menos, viu? Vocês que estão em casa não veem as pessoas que eu estou conversando aqui, né? Mas tem uns gordinhos e tem uns magrinhos. E do ponto de vista dessa palavra aqui, os magrinhos não entram no reino dos céus, só os gordinhos. Opa, amanhã eu vou estourar de comer, né? Aquela dieta, aquele regime que eu estava programando de começar amanhã, então, já nada. Brincadeira, né? Mas era essa expressão era comum. Naquela época, as pessoas prósperas tinham muitos filhos. E eram gordos. Porque o magro significa que não comia muito, não tinha muita comida. Por isso, quando diz saciar de gordura, é como se Deus dissesse, eu amo quem é gordo. Literalmente, tá, gente? Para aquela época, tá? E Deus ama quem é gordo, quem é magro no dia de hoje, tá, gente? Aleluia, porque Deus é muito bom e misericordioso. Por isso é que eu me mantenho esbelto assim, viu? Mais ou menos, né? Quando os meus amigos me encontram, a gente fala assim, nós somos amigos há 30 quilos atrás. Que legal, né? Vamos pensar nisso. Deus nos manda a olhar para o futuro com fé. Deus nos promete uma vida permeada de esperança. Olhar para o futuro com esperança. Mesmo que as coisas não pareçam tão bem nesse momento. É muito importante ter a vida marcada pela esperança e não pela desesperança. O presbítero Elias, há 3 semanas atrás, pregou um sermão que eu gravei o tema dele, né? A vida depois do limão. Foi o primeiro sermão depois que eu saí, que eu me ausentei de férias, né? E ele falou lá no texto, ele está em casa, está assistindo, né? Estou vendo aí, ele está por aí, né? Ele falou em Romanos capítulo 5, que a tribulação produz a experiência a paciência, a paciência, a esperança. A vida depois do limão, ele falou que era uma vida de esperança, e eu estou concordando com ele nesse sentido. Diante do caos, o futuro a Deus pertence e Ele tem o futuro nas mãos. Ele tem a história, o presente, o passado, o presente e o futuro nas suas mãos. Aleluia. Lá no Salmo 27, versículo 13 e 14, o salmista, eu preguei também sobre isso recentemente. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Eu estava lendo esses dias um artigo de um pastor conhecido, e ele diz que bom seria que todos nós colocássemos esse versículo nesse meio dessa pandemia, escrito lá no espelho do banheiro. Porque ele diz, eu verei a bondade do Senhor. Espera, pois, pelo Senhor e tem bom ânimo. Naqueles momentos de tristeza, das notícias ruins, olhe para a bondade do Senhor, mesmo que você não consiga ver a bondade do Senhor. Terceiro lugar, Deus convida seu povo a colocar marcos novos. Olha lá no versículo 21, porque ele coloca marcos novos. Lá no versículo 21 ele diz, põe-te marcos, finca os postes que te guiem, presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste, regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Ou seja, eles acabaram
com tudo, com toda a história, eles esqueceram de tudo que tinha se passado, do agir de Deus ou da ação de Deus na história humana, na história deles. Eles adoraram outros deuses. Agora, para regressar, marquem, contem a história. E quando eles olhavam para os marcos deixados pelos patriarcas, eles não contavam aos seus filhos, às novas gerações, e tudo ia piorando a história deles. E agora vocês vão voltar e vão marcar o caminho. Observem bem por onde ando. Vejam a minha ação, aonde vocês andam. Aleluia. O Senhor está dizendo para eles assim, olha bem, tem uma pandemia aí para vocês, mas olha os marcos da minha ação no meio dessa pandemia. Eu estou com vocês, o meu dedo está ali, o meu dedo está neste lugar. Mesmo com as notícias ruins, Deus está agindo. Algum tempo atrás eu ministrei uma palavra, encontrando Deus no meio dos noticiários, falando daqueles discípulos de Emaús. E eles iam caminhando e falando sobre Jesus, e o próprio Jesus com eles, mas eles estavam tão empolgados que eles não viram a ação de Deus, mesmo quando as mulheres disseram, olha, as mulheres até disseram para a gente que ele tinha ressuscitado e tal, contaram, mas ninguém viu nada e tal, são mulheres, afinal de contas. Aí Jesus explica para eles todas as escrituras e tal, e só quando Jesus vai jantar com eles, é que eles percebem que é Jesus, e Jesus some da presença deles. Eles andaram 11 quilômetros sem perceber a presença de Jesus. Nós estamos há 1 ano e meio, olhando para a pandemia e dizendo, foi coisa do diabo. Se Deus tem a história na sua mão, não foi coisa do diabo, foi vontade permitiva de Deus. Agora eu olho para isso e vejo a ação de Deus na vida da gente. Só para vocês terem uma ideia, muito tempo atrás, a cidade nossa estava se preparando para um caos total na economia. Agora, eu sei que as pessoas nunca estão satisfeitas com a ação do Senhor. Fica até difícil andar na cidade em certos dias. Eu precisava vir trazer algumas coisas que o Enoque tinha pedido para a igreja no sábado e eu não consegui encostar. Eu precisei vir no final do dia para ter um lugarzinho para estacionar, porque não tinha em lugar nenhum um local para eu estacionar, para descarregar o carro. Não é Deus que está agindo. Então quem é que está agindo? É Deus que está agindo. Eu tenho conversado muito com minha esposa sobre isso. Cresceu, a minha esposa é artesã, vocês sabem disso. Tem lá o flor de baunilha, não é merchandising isso aqui não, tá, gente? E ela disse, tem surgido tantas pessoas que estão começando, querem fazer alguma coisa. E tem um espaço para todo mundo. E não é Deus? Eu não sei as outras cidades que estão recebendo esta palavra, mas eu sei que Monte Sião é uma das 4 cidades de Minas Gerais que mais gerou emprego neste ano. E não é Deus? Louvado seja o Senhor. Coloque marcos. Quer dizer, reconheça que Deus está presente. Finque esses marcos. E 4º lugar, não sabemos o que nos aguarda no futuro, mas sabemos quem nos espera no futuro. A questão não é o que, mas quem? Deus, que dirige a nossa vida. Tanto que Jesus é chamado de Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele conhece o fim da história desde o começo. Deus conhece
o fim da história antes da fundação do mundo. Vocês sabem quantas vezes eu já li e já acompanhei pessoas que disseram que o mundo ia acabar, que Jesus ia voltar, e quantas vezes isso já aconteceu? Muitas vezes. Denominações inteiras surgiram, e grandes denominações, baseados em ideias de que Jesus estava voltando e marcando data. Quer dizer, eles estão até violando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que, nesse momento, o Pai reservou para a exclusiva autoridade. Não é dado a ninguém a conhecer. Portanto, Ele tem a história, a nossa história na sua mão. Eu quero chegar a uma conclusão. Quando Jó estava vivendo um momento de caos, e as pessoas dizem, olha, até amaldiçoou, você deve ter pecado contra Deus, larga esse negócio de mão. Até a esposa dele falava, e ele respondia, olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, depois revestido em meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Para eu concluir, que futuro lhe aguarda? Que desdobramentos teremos na nossa história, na nossa família? O que nos acontecerá? E aí eu chamo Jeremias de novo para cá, para a nossa palavra. Jeremias 29, 19 diz, porque eu é que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um bom futuro. Aleluia. No meio do caos, Deus diz, eu tenho a história desde o começo e eu sei o fim da história. E olhem para frente com fé, olhem para o futuro com fé, olhem para o futuro com esperança no Senhor. Aleluia, Senhor. O Senhor é bom, é tremendo. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Nós vamos ter mais uma música para esse momento e depois nós vamos orar. Vamos nos colocar em pé mais uma vez? Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Cante. E ao teu nome clamarei. Para onde você vai olhar? Além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A graça cobre os meus temores, forte mão me guiará.
cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, chama a crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Oh, oh, oh. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei. Eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, Louvado seja Deus. Deus falou com você nessa noite. Amém? Deus tinha segredos para o coração de cada um de nós nessa noite. Louvado seja o Senhor. Nós temos alguns pedidos de oração. Primeiro, nós vamos orar pela Sabrina, a jovem que está com depressão, está internada. Ela é de Conceição dos Ouros. O Enoque pediu oração. Vamos orar pela Sabrina. Vamos orar pela Cristiane Santos, esposa do reverendo Douglas Alberto Santos, lá de Oswaldo Cruz. Ela estava entubada, saiu, estava na enfermaria, passou mal, voltou. E a Cristiane, ela continua entubada. Deu uma melhora ontem à noite, hoje, nós estamos orando por ela. E o pastor Ricardo Bento, da nossa igreja de Mojimirim. O pastor Ricardo Bento está entubado há quase um mês. E os rins não estão funcionando, tem uma série de complicações. Mas mesmo assim, ele melhorou um pouquinho. Começa a aparecer. É lenta a melhora, mas vamos continuar orando. Vamos orar e crer que o Senhor está agindo. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por tua palavra. Em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor realmente ministra ao nosso coração com a tua bondade e misericórdia. E nesse momento, ó Pai, queremos entregar esta igreja nas tuas mãos, queremos entregar irmãos e irmãs, queremos entregar as famílias que estão acolhendo a palavra nessa noite, esta celebração. Em nome de Jesus, rogamos, ó Pai, que o Senhor nos dê tranquilidade diante das inquietações e das preocupações com respeito ao futuro. Cremos que o Senhor nos desafia com fé a olharmos para o futuro e com esperança, ó Pai. O Senhor está agindo. O Senhor conhece o começo, o meio e o fim da história, pois o Senhor mesmo criou todas as coisas. E agora, Senhor, oramos pela Sabrina, não a conhecemos, o Senhor sabe de sua situação emocional. Visita, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus também nós queremos orar neste momento pelo pastor Ricardo Bento.
Ó Deus, misericórdia, Senhor, dele, de sua família, nesse momento de angústia, de preocupações, em nome de Jesus. É só o Senhor para fazer um milagre, também na vida da Cristiane, Senhor Deus, e de sua família, em nome de Jesus. Leva a tua bênção a esses corações. Pessoas que estão clamando, famílias que estão angustiadas por seus parentes queridos, famílias que perderam seus entes, ó Pai, conforta os corações, em nome de Jesus. E agora, Senhor Deus, firma a tua bênção sobre nós, despede teu povo em paz, dá-nos a convicção de que o Senhor está dirigindo cada passo da nossa vida e da nossa história, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que faça resplandecer seu rosto sobre nós, que o Senhor nos acompanhe e nos dê a paz hoje, até que Jesus Cristo venha, amém. A Ele a glória, irmãos, aleluia.